Semana passada eu chamei a atenção dos nossos traders sobre isso aqui, e que esse rompimento do pivô poderia fazer os preços dispararem muito, que eu comprando call poderia me aproveitar muito da disparada desses preços. Foi exatamente o que aconteceu em Embraer, mas tem acontecido também com outras ações. O que vamos falar aqui nesse vídeo, meu caro seguidor, é como ganhar dinheiro com opções nesses momentos em que o mercado faz um rompimento. Ou seja, a ação faz um rompimento e os preços explodem. Nesses rompimentos é possível dobrar o capital em apenas um dia, por incrível que pareça. Que é quando a ação realmente ela ganha muito valor rapidamente. Então, se você está interessado em ganhar dinheiro com opções nesses rompimentos, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora. Fala, amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz. Tem um método validado, suporte individualizado e ao vivo toda semana. O link está na descrição. Verdade seja dita, nem todo movimento é explosivo. Nem sempre você vai conseguir pegar uma ação se movimentando fortemente. Muitas vezes o movimento é sutil, sobe 1% ou 0,5%, e aí venda de opções pode fazer mais sentido sim. Mas um rompimento de pivô, quando a gente está falando de uma ação em tendência de alta, que faz mais um pivô de alta, geralmente costuma ser um movimento muito forte. E esse movimento ele é capaz de catapultar o preço das ações, porque são grandes bancos, grandes fundos montando posição. E eles vão montando paulatinamente, aí um monta aqui, outro monta ali, quando você vai ver, a ação começa a tomar valor muito rapidamente. E quem pagou por essas apostas de que ia subir, acaba enriquecendo nesses movimentos. Mas compra de call, Filipão? Que nojento. Eu sou o hashtag vendedor de opções. Então, meu jovem, muitos julgam os traders de opções pelas estratégias, pela forma de analisar o mercado, mas o resultado é o que importa no final das contas, né? Eu gosto de vender opções, acho uma estratégia muito interessante. Por exemplo, quando a ação é boa, quando a ação está com alta volatilidade, quando eu tenho vontade de ter aquela ação na minha carteira, em vez de fazer o aporte, fazer venda de put, por exemplo. É uma estratégia excelente, é uma estratégia famosa ganha-ganha, né? Você não tem nada a perder em fazer uma venda de put se ela estiver coberta, claro, né? Mas ela não é aplicável para todo o movimento, cara. É aí que você tem que se ligar nisso. E você tem que aprender a utilizar outras estratégias para determinados movimentos. Porque o que mais acontece é o cara começar em opções, ver que realmente a venda de put é boa, e aí você vai lá, vende put de um ativo que está prestes a explodir. Ou você acha que pode subir muito na tendência certa. Aí você acaba ganhando de tampinha, ao invés de ganhar de galão, né? Então, limitar a sua perda num rompimento parece algo que não é muito sensato. Lembrando que não existe verdade universal na bolsa, né? Se alguém só fala de um tipo, é aquela coisa muito rígida, acaba não se dando bem na bolsa de valores, ou fica bem só de gogó, né? Porque a gente tem que se adaptar ao mercado. Bolsa de valores é um ambiente incerto. Se a gente não adapta as nossas estratégias para a circunstância, a situação pode ficar complicada. Então, compra de opções sim é lucrativo, feito da maneira certa, que eu vou te falar ao longo desse vídeo. Afinal de contas, o meu foco é fazer meu patrimônio crescer, ganhar dinheiro. Esse aqui é meu foco. Então, antes de falarmos de rompimento e de compra de call na hora certa, entenda o seguinte: o que são as tendências, né? Falando de gráfico, falando de movimentação do preço da ação, não tem como deixar de falar de tendência, beleza? É importantíssimo você armar, eu vou te falar de compra de call tática, no caso aí, de ações que estão subindo e corrigiram, né? Mas você tem que entender o seguinte: você tem que estar buscando pela tendência de alta. Uma ação, ela vai mexendo em tendências, igual você está vendo aí. Essa é uma clássica tendência de alta. É uma ação que está escalando cada vez mais. Ela sobe e cai um pouco menos, né? Ela sobe um tanto e cai menos. Então ela vai sempre subindo em escadinha. A ação nunca sobe em linha reta. Muita gente se engana com isso daí. Vê a ação subindo, ela tá no topo. Pô, Filipão, vou comprar call aqui, porque, pô, ela tá subindo, né? Não para de subir. Aí o cara vai e compra call ali quando a ação chegou no limite e a ação cai. É trágico, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas existe um momento certo de você armar isso daí, e o objetivo é esse. Primeira coisa, você identificar então a tendência, igual eu falei com você, a tendência de alta no caso. Procurar por topos e fundos subindo. E dando um zoom nessas tendências, você consegue ver os pivôs de alta. Pivô de alta é um movimento de alta, uma correção, e você vai estar antecipando nessa continuidade, e no momento que ele rompe ali o topo anterior, ele faz o famoso pivô de alta, que é uma figura gráfica, de certa
certa forma, mas ela é uma figura de continuidade, né? Então, quando a ação está em tendência de alta, ela está fazendo pivô de alta, a maior probabilidade, e é isso que você, trader, tem que se ligar, a probabilidade, a estatística, né, de que ela vai continuar subindo novamente. Se a gente fosse desconsiderar toda a estatística, aí você esquece a bolsa. Por exemplo, o que é uma estatística também? Uma ação boa vai continuar boa? Não necessariamente. Grande chance disso aí acontecer. Mas uma ação que é boa, ela pode ficar ruim. Então é uma estatística também no final das contas. Então estatísticas não nos dão certeza, nos dão probabilidade, ok? Então o pivô de alta ele tem 3 fases, tá bom? Ele tem o movimento anterior, ou seja, uma pernada de alta, de impulsão. A ação foi de 20 para 25, por exemplo. Vou mostrar daqui a pouquinho na prática, é importante você entender os conceitos, tá? Então ela deu uma pernada de impulsão, beleza? Depois fez o movimento que é o segundo movimento, segunda fase, movimento de correção. Esse não é tão agudo, afinal de contas, é um alívio nos preços. Quem comprou tá vendendo, ou o preço estava muito alto, o mercado deu uma batida para ficar mais perto do justo. Então, o movimento de impulsão fase 1, a fase 2 é a correção, tá? E o movimento 3 é justamente a retomada, a continuidade. É aí que você vai querer entrar. Não é na 1, não é na 2, é justamente no início da 3. Quando você está vislumbrando que a 3 ela vai fazer o rompimento. Então a continuidade é que é interessante para você comprar call. Não é na 1. Então, pô, a ação está subindo muito, não para de subir. Beleza, eu vou entrar, quero entrar. Mas eu primeiro vou esperar o quê? A fase 2. Porque essa ainda é a fase 1, tá entendendo? Então, entrar na fase 3, depois da fase 1 e fase 2, te dá mais chance, te ter mais cartas na mão. Para que você vai fazer uma aposta antes de saber se aquilo ali tá a seu favor, não é verdade? E esse padrão, ele é simples de você analisar. Vou te mostrar aqui casos como o Gerdau, como a Copel, a própria Embraer, ações que fazem pivô de alta e dão continuidade no movimento, porque já estão em tendência de alta no caso. Então, esses são alguns padrões que aconteceram recentemente. Claro, a bolsa deu uma disparada, muitos papéis fizeram esse movimento, mas isso aconteceu, por exemplo, na Copel aconteceu antes, né? Antes de todos. Embraer aconteceu recentemente. Então, buscando por esses padrões, no caso aí do rompimento do pivô, você tem grande chance de você comprar a call na hora certa, porque a pior coisa que tem é você comprar a call na hora errada, porra. Senão o dinheiro que você investe pode ir para zero, né? É importante saber os riscos associados à compra de call. Vamos falar sobre isso aí também no vídeo. No caso da Embraer, em BR3, ela subiu quase 4% com novos pedidos de aeronaves. Já estava subindo antes, é que quando virou matéria, né? Quando é consagrada na Infomania é porque já andou tudo, né? Então, ó, ela foi no Paris Air Show e deu um show literalmente, fechando um contrato com a Lituânia, com equipamentos de defesa, a SkyWest, esse foi o maior pacote recente, né, avaliado aí em 3,6 bilhões de dólares essa encomenda aí com a SkyWest. Então, ela está fechando vários contratos. Para a empresa de growth, de crescimento, isso aí é excelente, porque ela vai ter muito lucro aí futuro, isso é bom para o valuation. O pessoal sai comprando porque o fluxo de caixa futuro aumenta, né? De acordo com o Itaú BBA, esses pedidos podem provocar forte reação no mercado, positivo, claro, né? O BBA manteve recomendação de compra para o preço-alvo da ADR, né, em 62 dólares. BTG, recomendação de compra para MBR3, no caso, R$ 94. E é claro, você não precisa ficar vendo o que está acontecendo necessariamente em detalhes da empresa. O gráfico ele vai estar mostrando para você tudo o que você precisa saber. Nesse caso aí, eu estou olhando a Embraer. Observe como a Embraer, agora estou no gráfico semanal, olhando bem de longe, né? Olha como é que ela está em tendência de alta muito clara. Eu vou tirar todos os rabichos, agora você olha só a ação. Olha como é que ela vai subindo, topos e fundos ascendentes, igual eu te mostrei ao longo dessa aula, né, desse vídeo, né, meus vídeos são aulas, na verdade, né, então a IBR3 tem subido cada vez mais, rasgando topos ascendentes, a tendência é que continue, né, a tendência é sua amiga até o momento que ela vira, mas fechando contratos e aumentando os pedidos, e leva a crer que não vai, né? É preciso uma notícia muito ruim para a Embraer, assim, cair do nada, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui no meu vídeo, meu companheiro, não é recomendação de compra e de venda. Minha opinião como mentor, como investidor, as minhas tomadas de decisão nos meus investimentos, beleza? Não me leve como recomendação de compra e de venda, ok? Então, Embraer fez mais um pivô de alta, observe. Uma perna de impulsão, fase 1. Uma perna de correção, fase 2. E aí veio aqui, ó, tá na fase 3 agora, né? Ou onda 3, há quem gosta de falar onda 3, né? Então, ó, veio aqui, rompeu o pivô, subiu e continua com força. Você viu que hoje a bolsa está em queda, muitas ações aqui caindo, e a Embraer, meu amigo, mesmo com a bolsa em queda, ela está aí segurando ou subindo, e a VEG é outra aqui também, né? Então, a gente começa a ver esses rompimentos de pivô de uma outra maneira. Por exemplo, outra ação que fez
um pouco antes. Não foi tudo de uma vez só. São ações vão em tendência de alta, vão fazendo esses pivôs de alta em outros momentos, né? Então, olha só. Por exemplo, aqui a Copel, né? CPLS6. Ela deu uma fase 1 aqui, ó. Uma perna de impulsão. Você tem que treinar seu olho. Eu tô num gráfico diário, beleza? No treinamento, na mentoria 33, eu entro em detalhes. Como analisar o gráfico. Aqui no YouTube eu tenho que ser mais rápido, né? O que eu posso fazer? O seu tempo é precioso, porra. Então, perna 1, fase 1. Depois a fase 2 fez uma correção, né? Corrigiu. E aí veio e fez mais um rompimento ali, no caso de Copel. E aí depois que fez o rompimento, olha o que a ação disparou, foi lá em cima, foi parar lá, subiu 28%. A Copel, que é uma empresa de energia, nem é lá grandes, né, crescimento e tal, mas é uma empresa boa e disparou. Fez mais um pivô de alta. Gerdau também recentemente, né, ali para 13 de maio, movimento de alta, movimento de correção, mais um rompimento. Esses rompimentos são muito importantes. Às vezes são inversão de tendência, no caso aqui de Gerdau, que estava meio devagar, aí fez o famoso ombro, cabeça, ombro. Ou seja, começou a subir com força. Aí a empresa, ela começa a ganhar uma estrelinha comigo e começa a acompanhar para o quê? Para comprar call. Mas voltando ao caso aqui da Embraer, a ação, então, da Embraer, ela deu esse movimento, olha só, ela chegou a subir seus 15%. O que é a opção? O que essa call fez aí que dobrou o capital do pessoal? Então essa aqui é a ação da Embraer, ok? Aqui do lado direito, e no lado esquerdo a gente tem as opções. A grade dela aqui, por exemplo, você consegue estar vendo os vencimentos das calls, ok? Então, por exemplo, para 22 dias úteis, né, o próximo mensal, né, você consegue ter as calls aqui na esquerda, tá? E aí você consegue estar vendo a melhor call aí de acordo com o strike. Vamos falar de strike daqui a pouquinho. Mas, ó, quem comprou a call ali embaixo, que a gente tinha falado até ali em cima, conseguiu mais do que dobrar, triplicar, né? 261% em poucos dias, né? Esse foi um movimento potente aí, né? Em que a Embraer foi de 60 e pouco até ali em cima, deu 14,5%, né? E a call subiu tudo isso, 261%, né? Foi de 1 e pouco para 5,61. Então, assim, comprando opções, você consegue dar essa alavancada. A ação sobe, a call sobe muito mais. E é claro que tem riscos associados e podem ter dúvidas na sua cabeça. Vou responder aqui as principais dúvidas que o pessoal me manda para esclarecer tudo. Qual é o strike e vencimento que você compra a sua call? Eu gosto de comprar as minhas calls no Delta 30, ou seja, ligeiramente fora do dinheiro, beleza? E para 2 meses é um bom parâmetro. Nem toda ação e opção vai ter liquidez para você fazer isso, tá? Mas aí é uma regra de bolso que eu tô te dando aqui. Então você tem que estar tendo esse critério aí de também não ficar comprando opção muito fora do dinheiro, o famoso pozinho, porque não dá certo, né? Você toda hora ficar comprando muito longe, achando que a ação vai disparar sempre, né? Que aí se a ação cai, a sua call ela vai pro pó muito rapidamente, o trade acaba não sendo tão favorável. Então Delta 30 é interessantíssimo. Pô, muito bom então, Filipão. Vou colocar toda a minha grana, vou dar all-in nas compras a seco. Erradíssimo. Gestão de risco é a primeira ferramenta que todo trader e investidor também tem que saber. Você não pode se colocar em riscos desproporcionais, tá bom? Você tem um X para ganhar, você tem que ter um X para perder, né? Então, por exemplo, para compras a seco de call, no máximo 5% do quanto você tem ali na corretora. Menos do que isso, até melhor, se o patrimônio for maior, 1%, 0,5%. São estratégias direcionais muito potentes, né? Podem te dar muito dinheiro, mas você tem que entender que se o ativo, se a ação estiver abaixo do strike, o seu valor pode ir para zero. Por isso tem que dimensionar pouco, porque a alavancagem é muito grande, entendeu? Eu preciso de bola de cristal para antecipar o movimento? Não, você não precisa ficar acompanhando notícia pra caramba, bola de cristal, basta você fazer uma boa análise gráfica para antecipar isso. Tudo isso dentro do nosso treinamento eu ensino você um módulo específico de gráfico, para você alinhar gráfico com compra de opções ou trava. Temos como você analisar boas ações, no caso para fazer venda de put. Então, outras estratégias mais avançadas para ativos laterais também. Trades de volatilidade. Tem diversas categorias de estratégias que uma você pode se identificar mais. E isso que eu observo muito meus alunos. Uns se dão melhor em umas estratégias, outros em outras. No caso da compra a seco aí de call, o pessoal mais que dobrou o capital. É claro que uma ação que está em tendência de alta, está entregando resultado, todo mundo está de olho na Embraer, uma blue chip, né? Então acaba sendo um pouco menos difícil você ganhar dinheiro com esse tipo de call comprada. Não é incomum, então, você dobrar o capital, ou seja, 100% de valorização em um dia. As opções, as compras de call a seco, elas são bem alavancadas, são aceleradas, porque quando o mercado incide ali em estar comprando as opções, elas sobem fogem até do racional, né? Ganham um valor extrínseco, é um atropelamento de ordem. E o rompimento acaba sendo um excelente momento para você armar
a sua compra de call a seco e começar a ganhar dinheiro nesse mercado de opções. Se você quer aprender mais sobre essa estratégia, eu recomendo você clicar aqui e dar uma olhada como é que funciona a mentoria do Trader Raiz para você antecipar esses movimentos, beleza? Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço e valeu!